Ah, é. Agora tá. Bom dia a todos. Bom, eu sou o André, sou um conhecido amigo aí do Marcelo Fará. Estou aqui na França tem quase um ano, vai fazer um ano agora em novembro. Aí, ao longo aqui do texto aqui, eu vou pincelar um pouco aí da minha história, falar um pouquinho mais aí sobre mim também, que vocês vão entender. Mas estou muito feliz aí de estar aqui com vocês hoje. Minha primeira participação aí mais ativa, não só como ouvinte. E, enfim, espero que a gente possa ter um tempo aqui bacana. Fazer uma pequena oração aqui antes, gente, para nós. Senhor Deus, esteja presente aqui conosco nesse momento. Que o Senhor possa permitir aí o quebrantamento dos nossos corações, que cada um possa examinar internamente as suas atitudes, para buscar a sabedoria, buscar o entendimento, e que todos nós possamos sair daqui transformados com uma pequena pílula aqui de conhecimento da tua palavra, Senhor. Obrigado. Amém. É, Bom, eu vou ler aqui o Provérbio 17, e eu já vou fazendo alguns comentários para a gente, para não ficar aquela coisa assim muito carregada, né? Estou com a versão da Bíblia aqui, João Ferreira Almeida, Almeida corrigida, é um pouco mais formal essa Bíblia aqui, mas alguns pontos aqui, se quiserem também comentar aí, fica à vontade. Então, o primeiro versículo, gente, ele começa assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Dizendo que é melhor você comer um pão seco em casa, mas ter um paz de espírito, do que uma casa cheia de fartura, um banquete, e você tendo um ambiente de briga. E isso aqui é muito verdade, né? A gente às vezes está com pensamentos que a gente não consegue controlar na nossa cabeça, e isso é a pior coisa do mundo. Eu já tive nessa situação, inclusive de ter tudo ao meu redor disponível e não ter aquela paz e sentir sozinho ou sentir, né, perturbado de alguma forma. Acho que todo mundo já passou por isso. O servo prudente dominará sobre o filho que o faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Então, nesse aqui, ele fala várias vezes, aqui eu vou entrar já nesse aqui também, porque ele fala várias vezes sobre pais e filhos, e até avós aí também. Eu não sou pai ainda, mas eu acredito que tem alguns aqui. E ele fala muito sobre você se preocupar em ter um filho sábio, porque diz que a desgraça dos pais é o filho insensato, revoltado, coisa assim. Então, é importante a gente examinar aqui como que a gente está tratando aí os filhos, se a gente está colocando eles no caminho, né? E da mesma forma, como que a gente está tratando os nossos pais também, porque tem um outro versículo aqui mais para frente que fala que os nossos pais é a nossa glória, né? Então, a glória dos filhos são os pais, que a gente tem que honrar. Isso também está em Efésios, então é bem importante. E a Bíblia segue: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Então, aqui ele está fazendo uma analogia aí também da prata e do ouro, que são testados de formas físicas, mas a única forma de testar o coração do homem é através do Senhor, e ele que testa o nosso coração. O ímpio atenta para o lábio iníquo e mentiroso, inclina os ouvidos à língua maligna. Nesse versículo, gente, é bem também interessante. A pessoa que ela tem a maldade dentro do coração dela, ela tem a tendência de querer ouvir também o lábio mentiroso. Então, aquele cara que para ouvir uma fofoca, uma mentira ou alguma coisa que sabe que vai fazer, que está fazendo mal, inclusive, para outras pessoas, ao invés de ele se repreender tentar até repreender o amigo, não, ele dá ouvidos e quer ouvir mais. Então, a Bíblia condena isso, o Senhor condena isso de uma forma bem forte.
O que escarnece do pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Versículo 6: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a coroa dos filhos são seus pais, que eu acabei de falar. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Número 8: o presente é, aos olhos dos que recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Nesse versículo 8, eu não fiz nenhuma anotação. Deixa eu ler ele mais uma vez, gente. O presente é, aos olhos do que recebe bem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Bom, vou seguir aqui. Número 9. Aquele que encobre a transgressão busca amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Esse aqui, para amizade, né, gente, tentar sempre buscar ali o perdão, a encarar ali algumas situações de maior tensão com mais temperança, porque se você revolve e fica mexendo naquele assunto, você separa os amigos, e isso aqui vale para qualquer relacionamento, né? Homem, esposa, enfim. Número 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Isso a gente já ouviu de outras formas aqui em provérbios anteriores, aí acho que até o Alan falou alguma coisa sobre isso, que a gente tem que amar a repreensão, né? Que é, se a gente é repreendido, e eu muitas vezes tenho essa dificuldade na minha vida de, né, a gente não gosta de ser criticado, a gente não gosta de, acha sempre que já quer responder logo, já quer, não, mas não foi isso, quer se explicar, né? E ao invés de fazer, examinar o próprio coração e ver o que está acontecendo ali, para até gerar aquilo sentimento de, pô, por que que eu estou me sentindo desconfortável com essa repreensão? E por mais que às vezes a forma da repreensão não seja adequada, a gente tem que examinar o que está acontecendo e prestar atenção naquilo que é bom, naquilo que estão falando e alertando a gente, né? Então está dizendo que a repreensão ela penetra muito mais profundamente em quem é prudente. É, ali a Maria falou que toca no ego, né? É isso mesmo. Do que sem açoites no tolo. Então o tolo apanha lá e não acontece nada. E o cara que, né, tem a sabedoria, é sensato, ele vai receber aquilo, ele vai realmente buscar a sabedoria. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, no final, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Então, está dizendo que o rebelde, normalmente, com a revolta e com o questionamento, com a falta de vontade de aprender, de melhorar, ou só questionar e só criticar, ele basicamente está buscando mal contra a vida dele, é isso que ele vai receber no final. Número 12. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não encontre-se com o louco nas suas estutícias, são as suas estupidez. Então, o exemplo aqui, o versículo aqui está dizendo o seguinte: é melhor você encontrar uma ursa que teve um dos filhotes roubado do que você se encontrar com um tolo que ainda está possesso das suas estupidez. Isso significa, gente, para a gente se afastar, né, daquele cara daquela amizade, daqueles conselhos que são de tolos. Então, assim, é mais prudente você se encontrar com um animal perigoso que está possesso ali porque teve um dos filhotes roubados do que com um louco possesso de estupidez dentro dele. Então, a gente precisa rever as nossas amizades. Inclusive, preciso rever aí a minha questão com o Marcelo Farai. Brincadeira, hein, Marcelo? Próximo aqui. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, aquele que está pagando aí o bem com o mal, também não terá um final muito, muito glorioso. Número 14.
como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que você seja envolvido, afaste-se da questão. Isso aqui é um para todo mundo refletir. Já perceberam como que começa uma discussão? Às vezes a gente nem sabe, né? Com a esposa, com o filho, com a mãe, seja lá com quem for. Às vezes uma palavra ali, um tonzinho acima do que seria o correto, ou uma palavra ali um pouco mal colocada, uma cara, uma respirada mais funda, qualquer coisa pode descarrilhar, né? Aqui na Bíblia dá o exemplo aqui de uma água que se solta. Tem uma outra versão da Bíblia que fala de uma barragem que começa com uma trinca. Depois que começa com uma trinca, ela vem com tudo. Então, ele está dizendo que antes que esse processo se inicie, você tem que pensar. Depois não adianta a gente ficar buscando formas de tentar reparar ou ficar pensando naquilo que aí já foi. Então, é antes, né? Tem uma outra frase que eu gosto também, que é assim, uma guerra, ela se começa na trincheira. Você ganha ela na trincheira, não é no combate. Então, é no momento antes que você está ali, não é na hora do que já explodiu. O que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Aqui é a questão da injustiça, né? Que Deus, ele odeia que você faça inversão entre o justo e o ímpio. Isso é abominável aos olhos do Senhor. 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Não serve de nada. Primeiro, que ele não busca sabedoria. Segundo, que se ele tiver acesso à sabedoria, ele não vai saber usá-la, ele não vai querer nem usá-la, ele vai ser um brinquedo. Número 17, também sobre amizade. Em todo o tempo amo o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão, né? Então, na hora da angústia é aí que nasce os irmãos mesmo que estão com a gente sempre. Número 18, quem já emprestou dinheiro aí para alguém? Depois seria interessante ouvir aí algum caso, alguma situação. Aí, Marcelo já nubinho, né? Isso aí é nubinho. Então, eu também sou, que eu já emprestei. E não é só emprestar, não, gente. O versículo 18, ele fala que o homem falto de entendimento compromete-se por fiador do seu vizinho, seu amigo. Porque isso aqui, como vocês podem ver, né, uma recomendação bíblica, não se recomenda esse tipo de. Cara, você não empresta dinheiro para amigo, você dá o dinheiro e não espera nada em troca, porque isso aí destrói relacionamento. E você também não pode comprometer nada da sua família, né, do que você tem, da sua casa, em favor de uma outra pessoa, porque isso aí a outra pessoa você não consegue garantir o que que ela vai fazer, as ações dela, né? Ela tem o livre-arbítrio dela, então ninguém pode pôr a mão no fogo por ninguém, é isso que está dizendo aqui. Então, são palavras de sabedoria que às vezes a gente, não, mas eu vou fazer, eu confio, e não é bem assim que funciona. Na prática, eu mesmo já vivi algumas situações aí de querer ajudar pessoas e tudo mais, e depois essas pessoas elas se voltam contra a gente, e, enfim, não é legal. Tem que ajudar de outras formas, ajudar, ensinar a pescar e não dar o peixe. 19. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. Então, aqui é o cara que fica se gabando, aquele cara que fica se gabando, eu sou isso, eu sou aquilo. A Bíblia está escrito que ele busca a ruína. O que exalta a sua porta, busca a ruína. É isso que está escrito aqui. Então, quem tem aí aquele amigo que gosta de ficar se vangloriando aí de tudo, cuidado. Número 20. O perverso de coração jamais achará o bem. O que tem a língua dobre vem a cair no mal. Então, tem que ser sensato e tem que buscar aí a justiça, porque aquele coração perverso, ele sempre vai cair no mal, ele não tem como sair daquele ambiente de maldade e de maldição. Número 22. Esse aqui vai para mim.
O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Eu, nos últimos anos aí, falando já um pouco aí, já estamos chegando no finalzinho, eu trabalhei tanto na minha vida que eu fui perdendo, sabe? A minha alegria, que eu estou tentando recuperar aí um pouco com a ajuda de vocês aí, com a ajuda do Marcelo Fará, que é a pessoa que eu conheço bem, que tem um humor até em excesso, transbordante aí para passar, mas a Bíblia fala que a alegria, ela faz bem para a saúde, e a tristeza é como você morrer aos poucos. É, e olha só como é engraçado, né? Fazendo já um link aqui com o último versículo, que o versículo fala que a gente tem que ficar quieto, né? Eu vou até ler, eu vou até pular aqui para o 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido como entendido. Ou seja, até o tolo, numa situação de que ele se cala, ele pode se passar por entendido. Mas aí, voltando ao assunto da alegria. A alegria, a Bíblia não fala para você se calar sempre, né? E você não ser alegre. Ela até estimula que você seja alegre, faz bem para a saúde. Mas as palavras que você vai dizer que você tem que cuidar, né? Não falar em excesso, não falar besteira, não ferir as pessoas. Isso sim é sabedoria, e não deixar de falar, não deixar de multiplicar o seu conhecimento, seus talentos. Isso é uma outra coisa, que às vezes a gente entende, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou ficar quieto aqui, vou passar como sábio aqui, vou ficar quietão, vou ficar sério, mas a Bíblia não está falando para você ser sério, não está falando para você ficar carrancudo, né, rabugento, está falando para você ser alegre. Número 22, não, no 21 ainda, não, 23, desculpa. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Isso aqui, acho que tem várias interpretações, gente. O 23 é, tem uma outra versão da Bíblia que fala de um juiz, né? Um juiz que pega um suborno, ele distorce aí o veredito, né? Do seu julgamento. Mas eu encontrei uma outra forma de interpretar isso aqui também. A gente às vezes quer receber em secreto, né? Um presente, um elogio, e isso também pode demonstrar ali o que tem no seu coração, porque o presente ele tem que ser ali compartilhado com quem está ali do teu lado, né? Se ninguém faz nada sozinho. Tudo que a gente faz é com a ajuda de alguém, seja do marido, da esposa, dos filhos, do liderado, do líder, dos parceiros de trabalho. Então, todo tipo de presente ele tem que ser compartilhado e não tomado em secreto. Inclusive elogios que às vezes destroem relacionamentos, né? O Pablo Marçal, eu lembrei dele falando algumas coisas sobre elogio, que diz que o elogio é a pior coisa que pode ter, muitas vezes, porque o elogio ele infla o ego, né? E às vezes até alguns casos de traição, de adultério, começa assim, com um elogio em secreto ali, não, deixa eu elogiar aquela pessoa ali, tipo, e ver o que acontece, né? Para ver. E a pessoa fica feliz de receber o elogio também, mas a Bíblia está falando que todo o ímpio ele toma os presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Então, aí cada um faça o exame interno aí que for necessário. Número 24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas nos olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Então, o tolo não sabe o que quer. O rosto do entendido é você ver a sabedoria, e já o tolo não tá nem, ele nem sabe o que que ele quer, então ele está vagando aí pelas extremidades da terra. 25. O filho insensato é a tristeza para o seu pai e a amargura para aquela que o deu à luz. Então, novamente, aqui falando de pais e filhos aí sobre a sensatez. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por equidade. Então, está dizendo aí novamente que
Deus não gosta de inversão, né? De punir o justo ou aqui está falando de punir o príncipe por ele ser justo, pela equidade de um rei, por exemplo. Está falando que não é correto. No 27, é o penúltimo aqui, gente. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é precioso de espírito. Então, aqui o que eu estava me adiantando ali, agora há pouco, falando para a gente guardar nossas palavras. Se você não sabe o que dizer, você guarda. Porque o homem de entendimento, ele tem um espírito precioso. Então, se a gente puder manter para nós, mas eu queria até fazer um parênteses aqui, para a gente não deixar de multiplicar, né, os nossos talentos, as coisas naquilo que a gente sabe fazer bem, naquilo que a gente tem o conhecimento para poder ajudar alguém. Isso não é o que está escrito aqui, é diferente. Então, a gente tem que buscar aí sempre compartilhar e multiplicar tudo aquilo que pode gerar frutos aí, que a gente é conhecido pelos nossos frutos, né? E não pelo que a gente fala que é, em sim pelo que a gente demonstra. A gente tem que olhar o que está em volta aí da nossa árvore aí, quais são os frutos que estão caindo no nosso entorno. E o último, para finalizar, é sobre, eu já falei dele aqui, eu vou ler de novo. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido como entendido. Então, vamos silenciar, né? Isso aí todo mundo tem que praticar, que é difícil. A gente quer dar opinião em tudo, quer falar sobre tudo, e ainda mais hoje com a internet, eu acho que é muito comum essa situação. Todo mundo viu uma manchete de jornal, todo mundo viu um post de Instagram, todo mundo quer falar sobre tudo sem saber nada do assunto. Gastou 10 segundos ali lendo a opinião de alguém e a gente já acha que consegue discutir, que quer dar opinião, e ainda se coloca de um jeito que se a pessoa contraria, a gente, pô, mas vou mostrar para esse cara como que eu sei mais que ele e tal. Então, fica a lição aí para todos. Gente, finalizado aqui, Provérbios 17. Quem quiser comentar aí, discutir, fazer pergunta, fiquem à vontade. 7:26. Muito bom, hein? Muito bom, cara. Conseguiu aprender alguma coisa hoje, jovem Fará? Sempre, sempre, Cara, né, cara? Palavras sábias. e é impressionante, né, cara, a Bíblia, porque você lê, e se você ler muito corrido assim, o Provérbios, você vai pensar o seguinte, cara, é um monte de obviedade, é claro, e é tudo sempre contraposição, né? É mais fácil o sábio isso do que o tolo aquilo. Aí você fala, isso aqui é tudo coisa que intuitivamente a gente já sabe, e tem um pouco disso, porque eu já folhei Provérbios algumas vezes, você lê e fala, pô, nada me chamou atenção ali, porque tudo isso aqui eu já sei. Mas nesse estudo que você lê mais de uma vez, né? Eu li umas 3, 4 vezes esse capítulo 17, e para cada vez que você lê, você tem um entendimento escondido ali que você não tinha reparado na vez que você leu o anterior. Então, a gente sempre, isso é uma espécie de uma arrogância que tem dentro da gente, né? A gente olha e já sabe, acha que já sabe e não sabe nada. É incrível, né? Falta de maturidade para entender o que está escrito ali, para aprender, E porque tem versículo que é difícil também, né? Usa umas palavras mais é, complicadas. O provérbio de ontem, 16, foi isso. Eu tinha esquecido o quão bom ele era. Aí quando o Marcelo leu, eu falei, que isso, Deus? Não tava isso não, da última vez que eu li. Mudaram aqui o texto, Eu né? falei, Deus, você mudou o texto aqui, né? Mas Exato. é E o impressionante do Provérbios, assim, eu fico aqui prestando atenção, sabe? Gente, tudo tá aí para a gente ter uma vida assim, uma vida digna,
uma vida de acordo com a palavra de Deus. Tudo é ensinamento para gente caminhar. Tudo, 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 né? Tá, Ele vai falando passo a passo como é um manual mesmo, um manual de vida. E a gente às vezes esquece que não, tá tudo aí, né? a gente Tudo. esquece e ainda se coloca sempre meio que de forma secreta, mas você põe de uma forma na sua cabeça, lá bem escondido. Ah, eu já sei como fazer aqui, eu não Aham, preciso mais. O manual tá aí e as coisas estão tudo interligadas, né? Questão de, cara, emprestar dinheiro, com alegria, os pais, os filhos, quem você tem que ouvir, como fazer, se você tem que sentir paz ou não, mesmo quando você não tiver as farturas na sua casa, cara, tá tudo aí. E tá de uma forma simples, né? Então a gente que tem que estar sempre lendo, relendo, estudando de novo e tentando fazer isso aqui que a gente está fazendo, compartilhando para enxergar de um outro Exato. jeito, porque senão você vai falar assim, ah, cara, mas o que tá ali eu já sei e tal, eu vou viver a vida do meu jeito aqui. E é aí que a gente se engana. Exato. E aí, alguém tem mais algum comentário, gente? Ô, Alguém foi André, fiador? como que você lida como você lida com as cobranças hoje em dia, com a correção? Cara, Independente de onde ela vem, do trabalho, da mulher, dos amigos, de um desconhecido. eu tenho um perfil de ficar pensando muito sobre as coisas, né? Até depois, sabe aquele cara que ganha discussão no chuveiro? Depois que acabou, fica, puta, tinha que ter falado isso, tinha que ter falado aquilo. Isso de alguma forma tem o seu lado bom. Eu reflito bastante. Então, eu faz 3 semanas eu comecei a fazer terapia também. Isso tem me ajudado também um pouco a me conhecer e me avaliar melhor quando eu estou sentindo assim um pouco mais desconfortável, porque alguém me repreendeu, porque alguém falou que tinha que ser de um jeito e eu não gostei. E aí eu tô me observando bastante, né? O que tá dentro de mim, o que que eu tô sentindo. E vou orar. Muitas vezes estou sentindo, cara, uma angústia, não gostei, estou meio nervoso, coisa que eu não fazia antes. Eu vou orar, cara, eu peço para Deus limpar meu coração, coisa assim, e reflito, tento entender ali na autoanálise, né? Tento entender, tipo, cara, se a pessoa estiver correta, ok, eu tenho que aceitar e mudar aquilo que eu estava fazendo. E se a pessoa não está incorreta, eu preciso ignorar aquilo, porque eu tenho aprendido aí cada vez mais, inclusive na terapia, que tudo depende só da gente, né? Tudo que a gente projeta nos outros e espera dos outros, por exemplo, eu só estou feliz quando meu parceiro, minha parceira está feliz e tal, tá errado. A gente tem que estar bem por nós mesmos, sempre tem que partir tudo de dentro para fora e não o contrário. E eu tenho tentado praticar mais isso. É difícil, porque eu sempre deixei muito o ambiente me influenciar e não eu influenciar o ambiente. Então, estou tentando inverter essa lógica. Se tem alguma coisa que está ao meu controle para eu alterar e mudar, eu vou para cima e tento fazer, e tento me posicionar e tento fazer, mudar. E se tem algo que está fora do meu controle, cara, é ignorar e orar, né? Não ignorar totalmente, mas você ora e não deixa aquilo afetar o teu interior. Palavras sábias. Legal. É isso. Mas não é fácil não, cara. Não, não. Porque, cara, quando a gente vai na igreja no domingo, ou vai numa célula, ou fala aqui, a gente não está falando de uma situação de conflito, não está falando de uma situação, então todo mundo concorda aqui, né? Mas no dia a dia,
quando a gente é confrontado com o nosso ego, principalmente, é, que é o orgulho, né? O que causa tudo isso, na minha visão, é o ego mesmo, porque quando você fala de dinheiro, quando você fala de conforto em casa, ou quando você fala de qualquer tipo de situação de conflito, você tem que observar que o que gera a discussão não é se a minha ideia é melhor que a sua, porque eu quero. Normalmente está sempre ligado a essa questão, cara, eu quero estar mais certo, eu quero ser o melhor. Isso é um sentimento escondido e a gente precisa praticar. E como a gente viu aí nos casos anteriores, nos provérbios anteriores, Deus vai colocar a gente sempre, quando Ele quer mudar algo na gente, Ele vai buscar colocar a gente em situações que confrontam a gente com aquilo que a gente precisa melhorar, e não o inverso. Então, não é que Deus vai simplesmente tirar e remover, num passe de mágica, os problemas que a gente acha que tem. Então, se a gente tem dificuldade com orgulho, Deus vai te confrontar muitas vezes com essa situação até você aprender. E eu acho que isso está acontecendo, inclusive comigo, porque eu fui tirado do Brasil, né, fui colocado aqui de uma forma meio inesperada e eu tenho certeza que também tem o plano de Deus nesse sentido, porque aí a gente fica sozinho, passa por um deserto, a gente aprende, cresce, faz essa examinação, esse exame interno aí de consciência e tudo mais, e aí que a gente aprende e evolui, né? Mas no dia a dia aí todos vocês hoje milhares de vezes vocês vão ser testados aí sobre esses provérbios. Então, o que não falta é oportunidade no mundo aí. A hora que tomar uma buzinada no trânsito aí, o Leandro que tá dirigindo, cara, tudo vai acontecer hoje aí. Vai usando aí as situações durante o dia aí para poder aplicar na prática, porque sem É verdade. aplicação prática não tem valor nenhum isso aqui. Eu queria fazer um comentário sobre o que você falou, né? Sobre o elogio, o egoísmo. A gente, da pessoa, às vezes, receber um elogio e se inflar por isso. E ontem eu li um, um versículo interessante. Está lá Uhum. em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Tá dando um eco, amor. Tira o seu microfone, por favor. Fala assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Agora essa parte é a que eu achei mais interessante. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. E eu achei tão interessante essa parte que fala que de não o desejo de seguir o nosso próprio caminho, né? Que é o que você falou. Às vezes a gente acha que sabe, vou fazer do meu jeito. E aí a gente tá o quê? Querendo seguir o nosso próprio caminho, de querer tudo pra gente e de parecer importante, que é aí que entra o elogio. Quando a gente é elogiado, a gente se sente o quê? Importante. E a Bíblia fala Sim. que isso não tem nada a ver com o Pai, que isso não tem nada a ver com Deus, que não é a essência dele, que isso nos afasta do Senhor. É o Então contrário, né? é o contrário. E foi muito interessante isso que você falou e juntou com o que eu li ontem. E O presente em secreto, ele te leva para o mal, seja para quem dá em secreto, seja para quem recebe em secreto. E você também pode até receber um presente de forma pública, mas ter um outro sentimento em secreto. Ou seja, você recebe de forma pública, se apresenta externamente com modéstia, né? E fala, não, isso aqui foi a minha equipe que fez, ou não precisava, não mereço. E internamente você tá assim, cara, eu sou muito bom. Olha como isso prova que eu sou melhor do que os outros. Então, assim, se isso tiver escondido dentro de você, tá errado do mesmo jeito. Então não adianta também. É muito comum essa falsa modéstia da gente né, não querer parecer, mas na verdade é o contrário. Às vezes o cara tá por dentro dele, ele tá super contente e ele não põe isso para fora.
É até engraçado isso, né? Tá feliz, tá achando bom, mas não mostra isso. E aí que é pior, né? Acho que seria melhor se ele falasse, pô, realmente é isso aí mesmo, eu mereço, sou merecedor desse presente, seria melhor, acho que perante Deus e perante todos. E André, mas quando a pessoa chega a falar assim, por exemplo, igual você falou aí, ela recebe um elogio, mas diante de todos ela não se manifesta, mas no interior dela ela manifesta, eu sou bom mesmo, né? Eu sou bom mesmo. Isso aí a pessoa tem que ter uma autoimagem assim dela muito boa, né? Não é Sim, isso? sim, Porque porque assim, às vezes a gente recebe um elogio e se a gente não tem aquela imagem assim, uma autoimagem, aliás, a gente não conhece a identidade, a gente fica assim, duvidando disso. sim, com certeza. É isso mesmo, concordo. Acho que tudo que a Bíblia fala aí, né? O 24, deixa eu ler de novo. O que vem em secreto, o que é tratado em secreto, está errado. No rosto do entendido. Não, 24. Não, peraí, não é esse aqui, não. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, é o 23. O ímpio toma presente em secreto para perverter as veredas da justiça. Então, ele toma em secreto porque ele quer perverter as veredas da justiça. Ele, na verdade, ele está falando mais no sentido, no primeiro sentido, né, que é o que tem na outra tradução da Bíblia, que é sobre um juiz que recebe um suborno e tudo mais. Mas eu tive esse insight na hora que eu estava lendo, por conta de algumas situações que eu já vivi, e até mesmo em algumas mensagens que o Pablo fala sobre esse negócio de presentear em secreto, coisa assim, e receber também. Então, acho que tem várias aplicações aí que a gente pode usar. Então, galera, o manual tá aí, né? Só não segue quem não quer. Mas é tão incrível isso que eu já li Provérbios inúmeras vezes, adoro Provérbios, mas infelizmente nós somos filhos rebeldes. Essa é a verdade, porque tá escrito, tá ensinando, mas a gente não aprende e infelizmente a gente cai em algumas questões, né? Como nessa questão aí de emprestar dinheiro, eu caí numa cilada dessa aí. Aconteceu isso por dó da pessoa, porque em um momento, por um momento, eu achei que a pessoa ia se suicidar, por conta que estava precisando desse dinheiro. Eu fui além, eu fiz empréstimo para emprestar. E Nossa. pior, escondido do Cláudio, porque o Cláudio não ia deixar, porque ele já estava bem além com os estudos, né? Então, Mas a assim, eu pessoa se tenho, suicidou? não suicidou nada, fez foi gastar o dinheiro tudo e não me pagou. Tava pagando direitinho, mas depois que eu vim pra cá, acho que ele falou assim: "Ah, agora ela tá ganhando em euro, eu vou pagar é nada, né?" Sumiu. Enfim, Cara. eu fiquei muito magoada com isso, mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria. Ouvindo algumas pregações, não sei se alguns de vocês conhecem o Diego Menin. Um dia eu estava muito angustiada e ouvi uma pregação do Diego Menin, e ele tocou nesse assunto sobre a Conheci. Uhum. pessoa que te deve, sabe? E falou assim: você tem que perdoar, porque se você não perdoar, isso vai te fazer tanto mal que você não vai nem conseguir recuperar esse dinheiro e nem outros, porque o mal não vai deixar, vai ficar aí te remoendo, porque que eu fiz isso, te acabando. E assim, é, Tem que foi liberar difícil, perdão. gente. Foi Tem que difícil, liber... mas a última conversa minha com essa pessoa, eu falei, ele todo dia contava uma história nova. Ai, porque minha moto quebrou. Ai, porque eu acidentei. Eu falei, nossa, você está acidentando com frequência, hein? Olha, faz o seguinte, volta para Jesus. Falei desse jeito, falei, volta para Jesus, é isso que você está precisando, porque se você prestar atenção, tudo na sua vida está dando errado. Volta para Jesus, falei para ele, sabe?
Aí ele falou Nossa, Cláudia, assim, e aproveitar. Ai, desculpa, te cortei, pode terminar. aí ele falou assim, ele parou um pouquinho e falou assim, olha, eu falei pra ele, eu tinha falado várias coisas pra ele, falei pra ele isso, né? Lembrei pra ele tudo que tinha acontecido na vida dele, como ele tava, olha a vida que tava os amigos, né, nossos amigos e tal, e como ele tinha caído, uma pessoa que conhece a palavra, né? Aí ele parou, refletiu um pouco e falou assim, olha, eu sei que você não tá me desejando mal não, e você tá certo, eu tô precisando voltar pra Jesus. Olha E aí. ficou nisso aí. Nunca mais ele falou comigo. De vez em quando eu lembro, mas eu falo, não, eu não vou falar mais, porque tá nas mãos de Deus. Se ele um dia me pagar, é lucro. Se ele não me pagar, É, eu vou receber Ô, em dobro, Cláudia, né? deixa eu te falar, Sim, porque muitas vezes nessas situações também a gente tem que olhar para si, sabe? Eu sim. falo porque antigamente, assim, eu vivia querendo salvar todo mundo, sabe? Sempre estava com, eu sempre estava apertada financeiramente porque eu queria ajudar toda a minha família. Era o sobrinho que ia ser despejado porque hum, ele não pagou o aluguel, era isso, era aquilo, era o remédio, era o hospital, não, não, não. Um dia Deus virou Eu. para mim e falou assim: por que que você quer fazer meu papel na vida das pessoas? Hum, Para de querer salvar todo mundo. Eu é tenho um verdade. propósito para cada um, e às vezes a gente impede a pessoa de crescer querendo fazer o que Deus vai fazer na vida dela, sabe? Aí eu É olhei para verdade. mim e eu vi que eu tava assim, naquela de salvadora, sabe? Querendo Uhum, salvar todo mundo, mas para ser amada. Não porque eu estava buscando direção do Senhor e o Senhor me pediu para fazer aquilo. Na verdade, estava buscando ser amada, sabe? e tem Aí, um. no dia que eu consegui falar não para a última pessoa que estava me sugando assim, foi uma liberdade para mim, sabe? Eu sim. entendi que a gente tem que deixar as pessoas viver o propósito delas também.